Meus queridos amigos, irmãos, em caminhada, hoje nós vamos fazer mais um programa pela Rede Luz Espírita, falando sobre esse livro maravilhoso, escrito por Emmanuel, através do nosso Chico Xavier, Religião dos Espíritos. E hoje nós vamos comentar sobre duas perguntas, a 931 e a 1017. Nessa pergunta 931, Kardec pergunta aos benfeitores, aparentemente, na nossa sociedade, tem muito mais pessoas sofredoras do que pessoas felizes. E o benfeitor vai dizer para ele que essa história de felicidade a gente tem que repensar, porque no planeta Terra não existe a felicidade absoluta. E, ao mesmo tempo, ele respondendo a pergunta, disse assim, bom, se tem mais classes sofredoras é porque a Terra é um planeta de expiação e provas. Então, por isso, tem mais pessoas que sofrem do que aquelas, entre aspas, rotuladas e consideradas felizes. Na pergunta 1017, então, Kardec vai perguntar para os benfeitores o que Jesus queria dizer com o meu reino não é desse mundo. Aí o Espírito da Verdade vai dizer a Kardec que Jesus quis dizer com isso que ele veio para estar ao lado do homem de bem, o homem que busca a verdade, de trabalhar todas as atitudes de comportamentos que atestem o homem de bem, não é? Então, o Emmanuel vai fazer considerações maravilhosas a respeito, e eu queria passar para o meu amigo Navarro, meu companheiro de lides doutrinárias de programa, para ele estar falando sobre essas questões abordadas por Emmanuel. Vamos começar, meus queridos amigos, meu querido doutor Aguinaldo, pela questão 931, né? É interessante porque toda a semente do entendimento espiritual a respeito de tudo aquilo que nos envolve, até mesmo daquilo que nós somos, está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele deu a partida para o raciocínio espiritual, né? Se antes tinha uma lei dura que nos remetia, muito embora já existisse o mandamento amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, né? Na verdade, nós tínhamos uma lei coercitiva para a vida social. O Senhor Jesus vai inserir no nosso contexto, e nós no contexto do Espírito. Então, quando ele fala, busca antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está apresentando para nós a realidade espiritual, o reino dos céus, o reino da invisibilidade. E quando ele fala sobre isso, quando ele fala isso, ele está falando sobre a nossa natureza. E no início do Evangelho de João, ele vai ser muito claro. Eu tenho vos ensinado estas coisas para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis sofrimento, né? Mas eu venci o mundo e vocês poderão fazer muito mais coisas do que eu tenho feito ainda, disse Jesus. Ora, o Senhor não nos iludiu. Esse mundo em que nós estamos ainda é um mundo de sofrimento por aquilo que o doutor Aguinaldo nos disse, por ser um mundo de provas e de expiações. O que significa dizer que nós estamos mais perto do início da caminhada espiritual do que do final. Nós todos fomos criados simples e ignorantes para atingir a perfeição, que significa ser perfeito por completo, ser feliz por completo, né? Então nós estamos num estágio evolutivo e já bem melhorado, porque nós já estamos nos provando, ou seja, que só se prova aquele que já conseguiu uma certa educação em cima de um certo esclarecimento. Então nós já estamos numa fase de provação do progresso que já adquirimos, mas ainda há uma necessidade de expiarmos, que nada mais é do que corrigirmos o passado, modificarmos o que fizemos de errado, fazermos o que foi deixado de fazer e que causou prejuízo. Então nós estamos nesse mundo, na maioria dos espíritos que estamos aqui, ainda relacionados à provação para a etapa seguinte, que nós já sabemos ser o mundo de regeneração, que é quando nós já não teremos tantas necessidades expiatórias, ou se tivermos serão mais leves, mas já de avanço mais rápido no campo do bem.
Então, o doutor Aguinaldo foi felicíssimo na colocação da relatividade, da felicidade que a gente enxerga no mundo aqui. Porque a gente vai ver gente rica que a gente acha que é feliz. A gente vai ver gente trabalhando em profissões que nós gostaríamos muito de trabalhar, a gente acha que essas pessoas são felizes. A gente vai ver gente com saúde, achando que essas pessoas são felizes. E não é bem assim. No mundo tereis sofrimento. Cada um de nós, por ser um espírito imortal, num mundo de expiação e prova, nós carregamos ainda dentro de nós determinados sofrimentos e muitas dessas pessoas já aprenderam a sofrer sem deixar com que as outras pessoas vissem, né? E talvez essa é uma qualidade que até me falte, né? Que às vezes a gente reclama, quer mostrar para os outros o sofrimento que a gente tem e tal, mas é uma ilusão acreditarmos que tem gente feliz por completo na Terra. O Livro dos Espíritos fala isso muito claramente na sua questão 920. Não existe felicidade completa na Terra, porque aqui é um mundo de expiação e prova, mas acrescentam os benfeitores. Nós temos o dever de ser feliz tanto quanto é possível ser na Terra, eliminando as necessidades de provas e expiações. Ou seja, nós temos que construir a nossa felicidade e isso só será possível quando melhorarmos o nosso espírito, dando para as pessoas a felicidade que nós gostaríamos de receber. Então nós precisamos prestar muito bem atenção nisso, mesmo porque lá quando se estuda a escala espírita, no Livro dos Espíritos, né, a gente se identifica nas 10 classes que nos são apresentadas, a gente se identifica e quase sempre nós estamos ali no limiar, né, se não bem envolvidos ainda na terceira ordem, que são dos espíritos inferiores, nós estamos ainda no limiar, querendo aprender a praticar o bem, querendo aprender a ser bom, mas ainda nos refestelando nas paixões e nas viciações. Então, a gente precisa se conscientizar que essa questão da felicidade, ela é estritamente pessoal, no esforço de cada um e, claro, nas consequências daquilo que se faz. E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de fazer juízo em causa alheia. Às vezes a gente tem uma mania de achar que nossa vida não vale nada, que nós estamos numa situação muito complicada e que o outro está numa situação muito boa. Olha, isso é muito relativo. Primeiro que a nossa condição, nós temos mais do que nós merecemos. Não dá nem para querer ficar reivindicando em causa própria. A misericórdia divina é irrestrita. E se nós fizermos uma análise, nós temos muito mais do que nós merecemos em se tratando de uma bagagem arquivada do passado. Mas como Deus quer a nossa melhoria, vai fazer vista grossa para muitas absurdidades e vai investir nessa nova experiência que nós estamos levando a efeito. Mas essa característica da comparação é uma característica neurótica, né? A gente quer se comparar com os outros. Não, porque o outro é feliz, eu não sou, porque o outro tem isso, eu não tenho, porque... Essa questão de comparação é uma atitude extremamente neurótica, porque retrata bem o nosso orgulho, porque quem acha que é melhor do que o outro já é um orgulhoso, e quem se sente inferior também já está colocando o orgulho em prova. Então não temos que comparar com ninguém. Cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para se construir espiritualmente. Deus não erra e não faz nenhuma injustiça. Então nós temos que dizer, não, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, com a misericórdia de Deus. Então, gratidão. Não é o que a pessoa faz, ela acaba reclamando, reclama por isso, reclama por aquilo, uma eterna insatisfação. E daí vem a chamada crise existencial. Pascal, que é um pensador da antiguidade, ele falou que a nossa crise existencial é uma lacuna que só é preenchida por uma única cunha que se chama Deus. O dia que nós entendemos que Deus é nosso Pai e que está dando para nós muito mais do que nós merecemos, nós temos que todo dia dizer, ô Senhor, obrigado, deixa comigo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e ainda um dia eu vou ser digno de ser chamado seu filho na observação exata das suas leis. O outro lado é da comparação que a gente faz para a gente estar ajudando, né? Quase sempre a gente diz, mas ele é um vagabundo, ele é sadio, não trabalha, ele poderia ter feito isso e não faz.
E acaba a gente ficando reticente em se tratando da possibilidade da nossa ajuda. E o Emmanuel já começa a lição dizendo: compadece-te do semelhante, independente de qual seja a sua situação. Então, quando a gente entende que cada pessoa está no seu exato local, minha mãe dizia assim: cada qual no seu canto, sofrendo seu tanto, né? Então, cada pessoa está com a sua problemática e que a gente não tem condição de análise, de julgamento. Vamos ajudar. Merece ou não merece, se está fazendo por merecer ou não, se está tendo atitude feliz ou não, isso não compete a nós julgarmos essas pessoas. Vamos ajudar. A ajuda que nós propiciamos é nossa. Agora, quando a gente deixa de ajudar, as consequências também é de nossa responsabilidade. Então, vamos acabar com essa história da comparação. Cada um é um. Cada um tem a sua problemática e não tem aquele que não possa ajudar. E não tem aquele que não precisa de ajuda. Se nós estamos aqui inseridos numa vida ainda de espíritos imperfeitos, como deixou bem claro o Navarro, nós somos extremamente necessitados e somos ajudados por N circunstâncias e situações. Então, nada mais justo que também ajudarmos aqueles que eventualmente batem à nossa porta pedindo uma ajuda. Vale a pena a gente se lembrar novamente, porque já fizemos isso tantas vezes, né? Se lembrar de uma orientação que o Senhor Jesus dá para nós através do diálogo com Nicodemos, o doutor da lei. O Senhor Jesus vai dizer, porque ele está falando da reencarnação, da necessidade de voltarmos os nossos olhos para a necessidade e a existência da reencarnação para que a gente possa adquirir um status que nos dê direito a viver no céu, né? Ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo. Para Nicodemos, o doutor da lei, o Senhor Jesus disse: o Espírito sopra a vida onde Ele quer. O que significa dizer que o Espírito escolhe onde ele vai nascer. Cada um de nós está, como bem disse o doutor Aguinaldo, no lugar certo por escolha pessoal. Ninguém tem nada com isso. Nós ainda precisamos pedir licença para os nossos pais receber a gente. Precisamos pedir muitas vezes de joelho para que eles nos aceitassem. Então nós estamos vivendo uma situação que é decorrente das nossas escolhas. Então, o que está em jogo é o tipo de escolha que eu faço em relação àquilo que está acontecendo comigo. E disse mais o Senhor Jesus: Deus sabe muito antes de você pedir o de que te é necessário. E como Ele é todo poder, toda bondade e toda justiça, aquilo que Ele não muda em nós ou não permite a mudança, só não permite porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque quando a gente se predispõe a fazer o que precisa ser feito, o universo, entre aspas, vai conspirar a favor. As coisas vão a nosso favor. Então, mais do que nunca, a gente precisa rever de onde viemos, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, ou o que é que eu deveria fazer, o que é que eu não deveria fazer. Chamar para si a responsabilidade de tocar as rédeas da nossa própria vida. E esquecer um pouquinho a vida alheia no comparativo de felicidade, mas ajudar as pessoas nas suas infelicidades, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, se eu resolver viver a minha vida fazendo o máximo que eu puder para melhorar a vida alheia, eu estarei no caminho certo da evolução espiritual, consequentemente, aliviando a minha consciência, que é onde está a lei de Deus, e percebendo a felicidade mais rapidamente aqui na Terra. É questionamento pessoal, o que eu deveria fazer ou o que eu deveria deixar de fazer para mudar a vida que eu não estou satisfeito. Encerrando essa questão, para nós passarmos para outra, que é a 1017, eu queria fazer uma colocação dentro do Evangelho. Como sempre, Jesus é o nosso modelo e guia, é o nosso mestre, é o nosso educador. Ele disse assim: quem cumpre o seu dever é inútil a Deus. Isso sempre foi uma coisa que me causou espécie. Meu Deus, como é? Eu sou cumprindo o meu dever, estou sendo inútil a Deus? Sim, depois eu fui entender que sim. Por quê? Porque quando eu cumpro o meu dever, estou sendo útil a quem? A mim. É um programa que eu fiz e eu tenho que cumprir o meu dever.
Quem cumpre o seu dever, segundo Emmanuel, está a caminho da felicidade. Felicidade está no cumprimento do dever. Agora, quando eu ajudo a outra pessoa a cumprir o seu dever, que é meu irmão, filho de Deus, eu estou sendo útil a Deus. Enquanto eu só estou cumprindo o meu dever, eu estou sendo útil a mim, ao meu programa. Agora, quando eu ajudo os outros a cumprir os seus deveres, eu estou sendo útil a Deus, porque estou contribuindo para que seu filho ou sua filha se beneficie às expensas da minha ajuda. Então, vamos encerrar essa questão pensando assim. Agora, a 1017, então começa Jesus dizendo que o meu reino não é desse mundo. E o Kardec perguntou o que ele quis dizer com isso. O que ele quis dizer com isso, Navarro? Pois é, né? Esse mundo ainda é dos interesses materiais, dos interesses viciosos, dos interesses das paixões, dos interesses da ignorância espiritual, porque a gente quer satisfação imediata. E o reino do Senhor Jesus não é para essa condição que nós estamos vivendo aqui. Ele veio plantar o reino do Espírito em nossas vidas. Então, o reino dele é do Espírito imortal. É o reino daquilo que nós estamos começando a tomar contato e consciência agora. O meu reino não é desse mundo, ele não está vinculado a posses, a possibilidades geográficas, a condições de posse. A gente se lembra aqui, por exemplo, de uma das tentações, né? Quando o maligno tenta o Senhor mostrando todos os reinos do mundo, né? Se você me obedecer, se você me servir, tudo isso aqui será teu. Ora, o Senhor Jesus, como diz o próprio evangelista João, é o construtor do planeta. Ele construiu o planeta. Ele e um grupo de espíritos do mesmo nível que ele construíram o planeta. Então o planeta é dele. Nada que tem aqui a gente pode oferecer a Jesus, porque tudo já é dele. E ele vai deixar muito claro que é ele que toma conta disso tudo, inclusive dos nossos destinos. Quando ele fala lá no Evangelho de João que é da vontade do Pai que nenhuma ovelha que ele recebeu do Pai se perca. Então ele está tomando conta de todos nós, mas enquanto espíritos imortais. Então ele não é dono de ninguém, não quer ser dono de ninguém, pelo contrário, está trazendo a gente a ideia e a necessidade de nos compenetrarmos da individualidade que somos, e por isso mesmo ele quer trazer a nossa independência para nós, né? Para nós deixarmos de dar trabalho para ele, né? Embora o trabalho que a gente dá para ele ainda ele vê no campo do amor, porque é o exemplo maior de todos nós. Então o reino do Senhor Jesus não é das mesquinharias do mundo, não é das aparências do mundo, é o reino do Espírito. Somos espíritos. A nossa natureza é muito diferente dessa personalidade que nós temos aqui. Isso tudo ainda é uma fantasia, né? É uma, entre aspas, é uma divina comédia, como diz Dante Alighieri na sua obra monumental, né? Nós ainda não nos inserimos num contexto de espíritos imortais. Estamos aqui tão somente de passagem. Quantas vezes escutamos isso e até falamos, mas ainda não nos acostumamos. Nós precisamos compreender que o reino do Senhor Jesus é o reino do amor. E o amor ainda não se estabeleceu por completo aqui na Terra. E lembrando essas considerações de Emmanuel, Jesus poderia ter nascido no berço mais rico do planeta. Onde é que ele foi nascer? Foi nascer numa estrebaria. E aí então a gente vê os potentados da terra, que sempre foram muito valorizados pelo domínio, né? Que tinha lá os seus territórios conquistados, às expensas da desgraça alheia, os seus templos, as suas mansões, os seus títulos. Mas essas pessoas todas caíram no esquecimento. Você perguntar quem foi Alexandre o Grande, quase todo mundo não vai, não sei nem quem é esse Alexandre, você está falando dele. Então, na época, ele foi chamado o Grande exatamente pelas suas conquistas. Então, Jesus não conquistou, entre aspas, nada de materialmente, como o Navarro colocou. Nasce meio animais, numa estrebaria, só procurou pessoas humildes, principalmente os discípulos, para segui-lo.
cidades pequenas para poder confabular, conversar com as criaturas. Viveu uma vida extremamente humilde, a ponto de dizer que não tinha nem uma pedra para colocar debaixo da cabeça e nem um covil de uma raposa para ele se albergar. Quer dizer, Jesus não tinha nada materialmente falando. Por isso é que ele deixou muito claro: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Aprendei comigo que eu sou manso, humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e tereis descansadas as vossas almas, porque meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então veja, a proposta de Jesus é uma coisa muito simples. É o amor, é você amar, é você servir. É muito mais fácil amar do que odiar, muito mais fácil ajudar do que prejudicar, muito mais fácil você perdoar do que ser perdoado. Quer dizer, olha, a proposta de Jesus é muito simples. A grande problemática é que o homem ainda está no lado da materialidade, buscando as coisas da terra. Então, quanto mais dinheiro é mais potente, quanto mais titulação é mais respeitado, quanto mais bonito é mais paparicado, e assim por diante. Mas o valor do espírito não está em nada disso. O valor do espírito está na sua condição moral. O que ele já cresceu no sentido do comportamento moral, das virtudes, das vestes nupciais para adentrar o banquete celeste. Então nós temos que trabalhar esse lado mesmo das nossas virtudes, ser mais tolerante, mais paciente, mais abnegado, mais indulgente, mais amorável, mais caridoso, mais justo, agir com mais verdade. Essa é a proposta de Jesus, que é a implantação desse reino no contexto, na intimidade do Espírito. E nós estamos aqui exatamente para isso. O que foge disso já é uma escolha complicada, porque amanhã ou depois nós seremos responsabilizados pelos nossos feitos. Nós poderíamos utilizar de um raciocínio muito simples a respeito da realeza do Senhor Jesus. Há 2000 anos atrás, quando ele chegou aqui, só existia um cristão, ele. Só existia um cristão, o Senhor Jesus. E a gente nem sabia disso. Hoje, passado 2000 anos, já no século 21, já somos bilhões de cristãos no planeta. Bilhões. É bem verdade que nós todos que temos contato com o seu evangelho, com as suas orientações, nós ainda não fazemos o que precisa ser feito. Mas já somos bilhões envolvidos na ideia dele. O que significa dizer que essa é uma empresa, chamando de empresa o trabalho dele, extremamente produtora, extremamente eficiente. Porque em 2000 anos ele já convenceu mais da metade do planeta às suas ideias. Imaginemos quando nós colocarmos as ideias dele verdadeiramente em prática, como disse o Dr. Aguinaldo. Aí então o reino do Senhor Jesus terá se estabelecido na terra. Mas ele ainda continua, a despeito de toda a nossa mediocridade no entendimento da sua mensagem, ele ainda garantiu para nós que ele não nos deixaria órfãos, que ele permaneceria conosco até o fim dos tempos, ou seja, que ele sempre seria o médico maior de todos nós e por isso ele ainda nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então vai chegar um dia, e isso chega para todos nós, que a gente vai de verdade voltar os nossos olhos e a nossa atenção e as nossas energias para aquilo que o Senhor Jesus disse, esperando que nós façamos parte da grande rede de trabalho dele aqui na terra, que é implantar o reino dele. Então cada um de nós tem um espaçozinho, tem os talentos necessários, na seara que é grande e que faltam trabalhadores, para fazer as coisas acontecer, né? Porque já estamos na última hora. É disso que se trata, que a gente precisa voltar os nossos olhos para as nossas responsabilidades, aquilo que se espera de nós. O reino do Senhor Jesus, ele conta conosco, e a gente não pode mais atrasar aquilo, porque nós temos atrasado isso há séculos, se não há milênios. Vamos encerrar o nosso programa analisando duas questões a mais, a 1016 e a 1018. Na questão 1016, o Kardec pergunta
sobre a posição de alguns espíritos que disseram estamos no quarto céu, no quinto céu, etc., e céus aí pela frente. Aí o Kardec faz essa pergunta, o que eles queriam dizer com isso? E o benfeitor vai dizer a Kardec que isso retrata exatamente a evolução do espírito. Na medida em que ele vai evoluindo, ele vai se graduando para estar em situações melhores. E existe ainda algumas classificações de céu, purgatório e inferno. O inferno retrata exatamente as nossas atitudes infelizes. Onde estivermos com a atitude infeliz, nós estamos no inferno. No céu, aquele comportamento ilibado, perfeito, em consonância com a proposta divina, então nós estaremos num estado de felicidade na medida em que a gente evolui espiritualmente. O purgatório é aqui, nessa encarnação, vivendo essa problemática que nós estamos vivendo. Agora, na última pergunta, o Kardec fez uma pergunta meio capciosa, ele disse assim, jamais teremos o implante do bem na Terra? Quer dizer, ele já fez uma pergunta negando, né? O benfeitor disse, não, o bem será implantado na Terra. É uma questão de tempo. Quando o homem se desvestir das suas inferioridades espirituais, o bem será implantado na Terra. E aí nós estaremos no verdadeiro paraíso, aqui na Terra. Não é lá em algum lugar que a gente não sabe onde. É aqui, quando o bem fizer parte da nossa vida, quando os espíritos superiores estiverem habitando a Terra, voltados para o bem, esquecendo o mal, procurando viver um clima de verdadeira fraternidade. E essa é a proposta de Jesus, para que a gente viva uma vida de fraternidade, de solidariedade, de ver o outro como verdadeiro irmão. Ou seja, amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Finalizando o nosso programa, um grande abraço a todos, até a semana que vem, para nós voltarmos com outro assunto, encerrando já esse livro Religião dos Espíritos, nesse programa Luz do Evangelho.